É agora! É agora! É agora! É agora! É agora! Vai! Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Dragon Ball. A primeira parte dessa teoria foi muito bem no canal, então espero que essa seja também bem recebida. Esse é o primeiro vídeo do dia, sim, hoje terão 2 vídeos dessa mesma teoria em homenagem ao menino Ney que foi convocado. Vai ser dessa teoria, pois atualmente ela tem muito menos capítulos que todas as outras do canal, então vou aproveitar para dar uma desenvolvida a mais nessa teoria. Deixem seu like e um comentário, além de se inscreverem no canal. Bom, sem muita enrolação, vamos para a teoria. Depois da derrota de Cell, longos 7 anos teriam se passado. Todos manteriam suas atividades originais, Kuririn casaria com a 18 e teria uma filha. Goten teria nascido e sido criado por Shishi e Gohan, que por sua vez teria deixado de lado o mundo das lutas, resolvendo focar em seus estudos. Porém, isso não se repetiria com a família de Vegeta, que durante esses 7 anos, diariamente teria me treinado sem parar, assim, eu estaria muito forte. Não no nível de Vegeta, mas caso os dois fossem um pra cima do outro na forma base, não seria um atropelo por Vegeta. Trunks também treinaria conosco às vezes, mas ele era mais novo e mais brincalhão, então preferiria brincar com Goten e treinar com ele por terem mentalidade próxima, ainda com os dois despertando seu Super Saiyajin de forma quase ridícula de tão fácil. Era mais um dia comum, durante a tarde, Vegeta estaria comigo dentro da câmara de gravidade, treinando meu controle de Ki, que era meu maior problema. Vamos Caim, mais forte! Gritaria Vegeta, desferindo um soco em meu estômago, me deixando de joelhos no chão. Eu ficaria com dor por alguns segundos, a ponto de Vegeta se aproximar de mim. Vamos lá, eu não bati tão forte, se levante. Ele diria. Te peguei. Eu diria, subindo com um soco mirado em seu peito, porém, ele esquivaria por pouco. Seu pestinha. Ele diria levemente irritado, pensando em partir para cima de mim com mais força, mas uma voz seria escutada. Ei meninos, venham aqui fora, o Gohan tá aqui. Diria Bulma pelo alto-falante. O Gohan tá aqui. Legal. Eu diria, já correndo em direção à máquina de gravidade para desligar, indo para a porta logo depois disso, abrindo e me encontrando com Gohan, que era praticamente um primo distante que eu não via desde há alguns poucos anos. Gohan. Eu diria, acenando enquanto corria na direção dele. Opa, e aí Caim? Como você tá? Ele diria também feliz por me ver. Vou muito bem. Mas e você? Tô sentindo pouco que vindo de você, aprendeu uma forma nova de esconder seu poder. Eu diria confuso. Ah, sobre isso, eu tô meio afastado dos treinos esses últimos anos sabe, focando nos meus estudos. Diria Gohan coçando a cabeça. E, dá pra perceber isso de longe. Diria Vegeta, que teria chego no local. Ah, oi senhor Vegeta, como vai? Diria Gohan. Você devia treinar mais, nunca se sabe quando outra ameaça tipo o seu vai aparecer. Diria Vegeta com certa raiva, sabendo que o potencial de Gohan era extremamente alto, mas que estaria sendo desperdiçado. A conversa continuaria normalmente, com Gohan citando o torneio de artes marciais que aconteceria em alguns dias, me deixando animado para participar, mas Vegeta ainda não estaria muito animado, porém, uma voz ecoaria no local, sendo Goku que estava falando do outro mundo, dizendo que iria participar, assim, Vegeta também concordaria em participar para poder lutar com Goku. Depois disso, Gohan iria embora, assim, Vegeta se aproximaria de mim. Escute com atenção Caim, você ainda só tem 12 anos, então vai participar da divisão das crianças, mas não vou pegar leve com você nos treinos, quando seu irmão chegar e ficar sabendo, com certeza vai querer participar, e provavelmente o irmão do Gohan vai também.
Eles dois são prodígios, mas eu não vou aceitar que você perca. O Kakaroto vai ver que meu filho é muito mais forte que o dele. Vegeta diria animado. Calma também, né, pai? Eu sou 5 anos mais velho que o Goten e 4 anos mais velho que o Trunks. Eu não perco nem se eles vierem ao mesmo tempo pra cima de mim. Eu diria, dando uma risada e indo em direção à cozinha para comer alguma coisa, e depois indo tomar banho e finalmente indo dormir. Alguns dias depois, Trunks já teria ouvido falar do torneio, decidindo começar a treinar comigo e com Vegeta para fazer bonito, e no meio de um desses treinos, o peso da câmara de gravidade estaria alto, não o bastante para deixar Vegeta ou eu cansados, mas Trunks, que era uma criança, estaria com bastante dificuldades até para andar. Ei Trunks, é melhor você sair, você pode acabar se machucando desse jeito. Eu diria. Relaxa, Caim, eu tenho uma ideia. Diria Trunks, começando a concentrar seu Ki, se transformando em Super Saiyajin e começando a correr pelo local, deixando eu e Vegeta extremamente surpresos. Ei Trunks! Quando você aprendeu a fazer isso? Diria Vegeta. Há algum tempo atrás, quando eu tava treinando com o Goten. O irmão do Gohan é? E me diga, ele também sabe se transformar em Super Saiyajin? Perguntaria Vegeta. Sabe sim. Responderia Trunks. E qual de vocês dois é mais forte? Eu diria. Ah, eu sou um ano mais velho que ele e luto melhor, então com certeza eu. Ele diria com um sorriso. Mas que porcaria é essa? Parece uma invasão de Super Saiyajins. Diria Vegeta, mas voltaria a treinar depois disso por ter ouvido que Trunks era mais forte. Mais alguns dias passariam. Com Gohan, ele teria ficado amigo de Videl, a filha do Mr. Satan, ensinando ela a controlar seu Ki e a voar, começando também a desenvolver o começo do que um dia viraria amor. O dia do torneio de artes marciais teria chegado, todos estariam reunidos esperando a chegada de Goku, que se teletransportaria ao lado da vovó Uranai. O momento seria bonito. Goten se encontraria pela primeira vez com seu pai, enquanto Gohan e Shishio veriam novamente depois de 7 longos anos. Tudo começaria normal, Mr. Satan faria o teste da máquina de socos, com todos se segurando muito e ainda assim tirando pontuações absurdas, até chegar a vez de Vegeta, que sem nenhum pudor explodiu a máquina como se não fosse nada. Depois disso, os adultos iriam para as arquibancadas assistir o torneio das crianças. A maioria das lutas seria extremamente chata e entediante, por serem apenas crianças, a maioria não saberia lutar direito, isso até a primeira luta interessante, sendo Goten contra Ikoze, um garoto mais velho, mas que seria derrotado sem a menor dificuldade, com seu irmão, Idaza, lutando com Trunks depois, que teria o mesmo destino. Eu lutaria com um outro figurante, decidindo só jogar pra fora da arena para evitar machucar demais. Assim, chegaria a primeira luta de fato interessante. Nas semifinais, eu estaria contra mais um figurante, enquanto Goten enfrentaria Trunks, tendo o mesmo resultado que vimos no anime, com Trunks vencendo por ter trapaceado, mas subornando Goten com alguns brinquedos, que fica de boa com isso, e comigo avançando sem dificuldades. Afinal ficaria entre os dois irmãos. Preste atenção, Kakaroto, é assim que se treina seus filhos. Diria Vegeta, se gabando por seus 2 filhos estarem na final. Relaxa, Vegeta, é só um torneio, o de verdade vai vir depois. Diria Goku, dando risada, mas estando mais interessado, pois viu que Goten e Trunks já viravam Super Saiyajins e tudo mais, pensando no que eu seria capaz de fazer. Eu e Trunks entraríamos na arena, indo cada um para um canto. Ai Caim, eu não vou pegar leve com você! Exclamaria Trunks, animado com a luta. Queria poder falar o mesmo, mas não posso te bater muito forte, senão a mamãe vai ficar brava comigo.
Eu diria, provocando ele. Assim, quando o juiz começasse a luta, Trunks esqueceria totalmente a regra que foi formada anteriormente de evitar chamar atenção. Afinal ele e Goten já tinham virado Super Saiyajin, voado e usado rajadas de Ki na partida passada. Assim, ele viraria Super Saiyajin de primeira, partindo voando pra cima de mim, tentando desferir um soco em mim. Porém, eu agacharia, com ele passando direto, se esforçando para parar antes de cair para fora da arena. Ei, isso é injusto, não pode desviar, diria Trunks, voltando a partir para cima de mim, agora com uma sequência de golpes. Mas por termos treinado juntos para essa situação, eu saberia todos os padrões dele. Assim, esquivando bem tranquilamente, mesmo que ele estivesse em Super Saiyajin. Nossa, Vegeta, eu achava que o Trunks era forte, mas olha só o Caim, ele nem tá se esforçando, diria Goku. É por conta da diferença de idade. O Caim é quase 4 anos mais velho que o pequeno Trunks, então tem muita vantagem, diria Kuririn. Escuta, Vegeta, o Caim também sabe se transformar em Super Saiyajin? Perguntaria a Android 18. Vegeta, ao ouvir essa pergunta, ficaria sério por um momento, cruzando os braços, se lembrando de algo. É melhor para todos aqui que ele não tente se transformar em hipótese alguma, diria Vegeta. Nossa, mas por quê? Perguntaria Goku curioso. Simplesmente porque não, diria Vegeta, cortando o assunto ali. A luta continuaria por mais algum tempo, com Trunks se frustrando, decidindo usar uma rajada de Ki contra mim, que ao ver aquilo, iria com uma velocidade bem alta até ele antes que ele pudesse usar, segurando seu pulso. Você já usou uma vez contra o Goten, e o combinado era para não usar, então se controla, eu diria baixo. Ah, que saco, diria Trunks, tentando tirar seu pulso de meu aperto, mas não conseguindo, olhando para cima meio assustado enquanto eu dava um sorriso, e em um pulo e girando ele no ar algumas vezes, jogaria contra o chão fora da arena, tentando não machucar muito ele, vencendo assim o torneio infantil, ganhando um bom prêmio em dinheiro e o direito de desafiar o Mr. Satan. Eu estaria bem no dane-se com isso tudo, afinal eu era praticamente bilionário por ser filho de Bulma, e Mr. Satan era um humano forte, mas só um humano, então era possivelmente o menor desafio da minha vida. Mr. Satan entraria na arena, fazendo seu show de sempre, mas por dentro, se perguntando o que deveria fazer, afinal eu não parecia ser nem um pouco fraco. Assim, ele chegaria no meu ouvido. Ei jovem, seu nome é Caim, não é? Vamos fazer um acordo, se você me bater bem fraquinho eu te dou o que você quiser depois daqui, pode ser assim? Diria ele nervoso. Hein? Mas você não é o campeão mundial, super forte, herói da Terra, Mr. Satan. Eu diria debochando um pouco, mas sem nenhuma intenção de machucar ele, só fazendo uma piada. Veja bem rapazinho, eu só quero facilitar as coisas para nós dois, certo? Ele diria. Tá bom, senhor Satan, eu vou entrar no seu teatro, não precisa me dar nada em troca não. Eu diria, assim, o narrador liberaria o combate, com Mr. Satan chegando perto e deixando seu rosto à mostra de propósito, acreditando que eu me seguraria, e assim seria feito, um soco não muito forte até para os padrões humanos seria dado nele. Ele ficaria surpreso com a pressão mesmo sendo fraco, assim fazendo seu teatro e se jogando para fora da arena de propósito. Com o fim do torneio infantil, eu iria para a arquibancada com a minha mãe, e de repente, algo que não acontecia há vários anos aconteceria, um vislumbre de Goten e Trunks em uma roupa roubada participando do torneio dos adultos. Eu ficaria confuso com isso, afinal a última visão que tive foi há 7 anos na luta com Seu, mas resolveria não fazer nada, afinal parecia ser inofensivo. Nesse meio tempo, Goku teria seu primeiro encontro com Kaioshin e com Kibito, mas não daria muita importância, até que na luta de Piccolo com Kaioshin, ele revelasse ser um deus acima até mesmo do Sr. Kaiô, fazendo Piccolo desistir da luta. A próxima luta seria entre Videl e Popovich, um servo do mago Babidi que estaria infiltrado no torneio junto a Yamo.
Videl seria resiliente, porém, Popovich seria extremamente mais forte, a espancando sem dó alguma, deixando Gohan extremamente irritado. Assim, Shin Yukibito teria o primeiro vislumbre do poder de Gohan, bolando seu plano com base nele. Videl sairia muito ferida, precisando que Goku fosse até a torre do Mestre Karin para pegar uma semente dos deuses para curar ela, com ela não ficando com nenhum ferimento permanente, totalmente curada depois disso. Com isso, a próxima luta seria entre Gohan e Kibito, que como na história original, pediria para Gohan se transformar em Super Saiyajin 2 para atrair Yama e Popovich a tentarem roubar a energia dele, e assim aconteceria, com Gohan ficando bem danificado pelo roubo de energia, e Yama e Popovich fugindo voando depois de roubarem uma grande quantia de energia. Shin chamaria os guerreiros Z para irem junto a ele atrás dos dois, para assim achar o mago Babidi, enquanto Kibito ficaria para trás para cuidar de Gohan. Vendo eles saindo voando, eu não entenderia, decidindo ir atrás. Mãe, eu vou lá ver rapidinho o que aconteceu e para onde o papai tá indo. Eu diria, não dando tempo de Bulma negar ou aprovar, só saindo voando atrás, emparelhando com eles. Ei Caim, quem te deu permissão pra vir junto? Diria Vegeta. Ah pai, eu achei que não tinha problema, vocês saíram do nada atrás daqueles caras que roubaram a energia do Gohan, então quis saber o que tá acontecendo. Eu diria. É melhor você voltar garoto, você pode acabar em perigo contra as pessoas que estamos indo encontrar. Diria Shin, emparelhando ao meu lado. Como é seu inseto? Está insinuando que meu filho não é capaz de lidar com aqueles dois imprestáveis. Caim, agora você vai mostrar para esse deus idiota do que você é feito. Diria Vegeta, levemente irritado. Por favor Vegeta, reconsidere, o mago Babidi é extremamente perigoso. Diria Shin. Babidi? Quem é esse? Perguntaria Piccolo. Babidi é um terrível mago extremamente perigoso. Irei contar a vocês a história do mago Babidi, seu pai Bibidi, e o demônio Majin Buu. Depois disso talvez vocês reconsiderem sobre deixar uma criança ir para lá. Diria Shin, assim, começando a contar sobre toda a história de Majin Buu e como ele destruiu e massacrou todos os antigos Kaioshins. Majin Buu não me parece muito assustador, meu filho tem condições de sobra para lidar com um sujeitinho desses. Diria Vegeta, sem ficar impressionado com a história. Senhor Shin, tentarei não atrapalhar vocês, eu consigo me defender bem, então não se preocupe comigo. Eu diria, assim, Shin daria um suspiro, não tendo opção além de me deixar ir junto, assim, todos partiríamos rumo ao encontro de Babidi e seu monstro Majin Buu.